na história da humanidade existem muitos acontecimentos que com certeza ficarão para sempre marcados. Desses acontecimentos, muitos foram terríveis acidentes que mudaram a nossa história para sempre. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um acidente que mudou não só uma cidade, mas sim um país inteiro. E é considerado um dos maiores acidentes nucleares da história. Eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir aqui e nas minhas redes sociais. Agora vamos começar o vídeo de hoje. Para entender melhor sobre como ocorreu o acidente, temos que entender um pouco sobre a usina nuclear de Chernobyl, sobre como funcionava a usina. A usina nuclear de Chernobyl. Usina nuclear de Chernobyl, ou Usina Vladimir Ilyich Lenin, era localizada na cidade de Pripyat, a cerca de 20 km da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território da Ucrânia. O funcionamento da usina de Chernobyl era similar ao das demais usinas nucleares. A usina tinha um reator onde eram armazenados combustíveis físseis. Esse local faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como o urânio ou plutônio, aqueça e evapore água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões e, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. Enquanto os geradores estiverem em rotação, acontecerá a geração de corrente elétrica através de um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Bem, a usina de Chernobyl era equipada com 4 reatores nucleares chamados RBMK-1000. Esses reatores eram capazes de gerar cerca de 1000 megawatts de energia elétrica cada. Chernobyl era a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK. Esses reatores foram produzidos por uma tecnologia ultrapassada que foi criada cerca de 30 anos antes da data do acidente. Na época do acidente, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. No interior desses 4 reatores nucleares havia centenas de pastilhas de urânio 235. Essas pastilhas estavam colocadas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura, que era usado para regular o processo de fissão nuclear. A fissão nuclear é um processo no qual um nêutron é acelerado e se choca com o núcleo de um segundo átomo, fragmentando e dando origem a novos elementos. Cada reator da usina era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. O grafite tem a função de desacelerar os nêutrons da fissão nuclear, para que eles possam interagir com os núcleos, tornando-os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para o grafite, em forma de calor. E quando a água entra em contato com as paredes de grafite, ela também absorve calor e evapora de forma controlada. Os 4 reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos entre os anos de 1970 e 1977. Atualmente, a utilização desses tipos de reatores não são recomendados. Isso porque eles não são muito seguros quando operam em baixas potências. Quando estão em regimes de baixas potências, a grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor de água no interior do reator e a pressão interna aumentam muito. Como o vapor da água não é tão
eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação em cadeia é acelerada até que não seja mais possível controlar. Os reatores de Chernobyl, além de não serem totalmente seguros, eles não tinham um dispositivo de segurança muito importante que ajudava a evitar o vazamento de material nuclear, chamado a cúpula de contenção de aço e concreto. Podemos perceber então que muitos fatores já auxiliavam a acontecer uma possível tragédia. A usina nuclear de Chernobyl não era segura e precisava de apenas um descuido para que ocorresse algo terrível. E esse descuido acabou acontecendo. O acidente. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda de energia. O teste já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver o problema, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de mais testes. Durante o teste, o operador da usina cometeu alguns erros cruciais, como desativar o mecanismo de desligamento automático do reator e desligar 4 das 8 bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu que estava desativado, já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Os técnicos da usina decidiram que era necessário bombear gás xenônio para o interior das varetas, que continham as pastilhas com cerca de 210 toneladas de urânio 235. Já que esse gás tem a capacidade de absorver os nêutrons emitidos pela fissão nuclear. A instabilidade do reator tornou impossível o controle da fissão. Dessa forma, hastes contendo o elemento boro foram inseridas manualmente para frear a emissão de nêutrons. Porém, quando inseridas, as hastes expeliram certo volume de água do reator. Com isso, a água restante sobreaqueceu e evaporou, expandindo-se de forma violenta. Às 1h23min e 47 segundos da madrugada do dia 26 de abril de 1986, ocorreu a primeira explosão do reator 4. A pressão produzida pela água foi suficientemente grande para soltar a placa de cobertura do reator, que pesava 1000 toneladas. Nesse momento, uma grande quantidade de vapor foi responsável por liberar os produtos da fissão nuclear, como iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 para a atmosfera. 2 ou 3 segundos após a primeira explosão, uma segunda explosão ejetou fragmentos das pastilhas de combustível, bem como grafite aquecido. Com a explosão, 2 trabalhadores da usina foram mortos. O núcleo do reator fundiu-se graças às altíssimas temperaturas e tornou-se incandescente, dando início a um grande incêndio que durou dias. A explosão deixou o reator totalmente exposto. Com isso, uma enorme nuvem de gases altamente contaminados com diversos tipos de materiais radioativos escapou para a atmosfera. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para abaixar a temperatura do reator. O trabalho dos bombeiros não estava tendo resultados. Por conta disso, decidiram jogar materiais como areia e boro para conter o incêndio e diminuir a dispersão do material radioativo. Entre o segundo e o 10º dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5.000 toneladas de boro, dolomita, areia,
argila e chumbo sobre o reator. Nas proximidades do reator 4 ocorriam 4 quintilhões de desintegrações nucleares por segundo, dando origem a nuclídeos perigosos como o de césio. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera para o oeste e norte da cidade de Pripyat. A cidade havia sido construída com o objetivo de abrigar os trabalhadores de Chernobyl. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, no qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Com isso, tudo em um raio de 30 km de distância da usina de Chernobyl foi evacuado. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético fizeram eles admitirem que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até o momento, os soviéticos tentaram esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como a Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes do acidente, como o Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Por conta do acidente, uma comissão foi criada pelo governo soviético com o objetivo de conter a dispersão do material radioativo. Cerca de 800 mil pessoas foram mobilizadas para a contenção dos danos na região de Chernobyl. Entre essas pessoas tinham soldados, cientistas, bombeiros e operários. Algumas dessas pessoas convocadas para conter a radiação eram chamadas de liquidadores. Essas pessoas realizaram diferentes tipos de trabalho. Alguns trabalhavam acompanhando os níveis de radiação. Outras eram responsáveis em conter a emissão de mais radioatividade. Outros de fazer a limpeza da cidade, enterrar objetos contaminados, matar animais e realizar a evacuação da população e revirar o solo. Muitos dos liquidadores enviados para o local do acidente não sabiam do risco que corriam. Porém, eram incentivados pelo patriotismo e pelos benefícios oferecidos pelo governo soviético, como salários acima do padrão da época. Um dos trabalhos mais perigosos era o de realizar a limpeza do teto da usina, que era repleto de materiais radioativos que faziam parte do interior do reator 4. Os que trabalharam na limpeza do teto da usina ficaram conhecidos como biorobôs. Para ajudar a conter a radiação, foi construída uma estrutura que faria a contenção do material radioativo. Essa estrutura ficou conhecida como sarcófago de Chernobyl e foi construída entre junho e novembro de 1986. Em novembro de 2016, uma nova estrutura metálica de confinamento do reator 4 foi construída pelo governo ucraniano. Essa nova estrutura foi construída para suportar terremotos de baixa intensidade e projetado para funcionar até o final do século XXI. O acidente de Chernobyl trouxe consequências profundas, principalmente para a Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Os três países eram antigas repúblicas da União Soviética. O acidente de Chernobyl reforçou as medidas do governo de Mikhail Gorbachev, presidente na época da União Soviética, de realizar o desarmamento nuclear do país. O acidente também contribuiu para o fim da União Soviética, isso porque houve impactos econômicos
muito grande para a União Soviética, uma nação que já vivia uma crise econômica desde a década de 1970. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes. Acredita-se que de 13% a 30% do material radioativo do reator 4 foi lançado na atmosfera. E desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia foi o país mais afetado pelo acidente. Cerca de 23% do território bielorrusso foi contaminado e com isso o país perdeu cerca de 264 mil hectares de terras cultiváveis por conta da radiação. Além disso, 1/4 das florestas bielorrussas foram contaminadas e atualmente entre 1 e 2 milhões de pessoas vivem em território contaminado. O governo bielorrusso estimou que entre 1986 e 2016 o prejuízo econômico causado pelo acidente de Chernobyl foi de aproximadamente 235 bilhões de dólares. A Ucrânia teve cerca de 7% de seu território afetado, já a Rússia 1,5%. Até 2006, o governo ucraniano gastava de 5% a 7% do orçamento do país com despesas relacionadas a Chernobyl. Já a Bielorrússia, somente em 1991, gastou cerca de 22,3% do orçamento do país, com consequências do acidente. Os cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada zona de exclusão. A cidade de Pripyat foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Passados mais de 30 anos do acidente, a natureza retomou seu espaço na cidade abandonada. Existem evidências que apontam que a quantidade de animais presentes na zona de exclusão aumentou consideravelmente por causa da pequena presença humana. Existem estudos que apontam que até 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram um câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. E houve também um crescimento na taxa de doentes por leucemia. Além das doenças, o impacto psicológico do acidente foi gigantesco sobre milhares de pessoas que perderam tudo. Milhares de pessoas que estiveram em contato com a radiação foram beneficiadas com compensações disponibilizadas pelos governos dos países afetados e hoje recebem pensão especial ou foram aposentadas por invalidez, ou recebem tratamento médico especial. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl. Existem estudos que sugerem que até 90 mil pessoas possam ter morrido por causa do acidente. Logo após a explosão, o governo soviético organizou uma comissão para descobrir as causas do acidente. Um julgamento foi realizado na cidade de Chernobyl e 6 pessoas foram julgadas pelo acidente. Dessas 6, 3 foram condenadas a 10 anos de prisão. O diretor de operações da usina, Viktor Bryukhanov, o engenheiro-chefe da usina, Nikolai Fomin, e o vice-engenheiro-chefe Anatoly Dyatlov. Anatoly Dyatlov morreu em 1994 em consequência da exposição à radiação. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí sabia qual foi a causa do acidente nuclear de Chernobyl? Você sabia que hoje em dia muitos países e muitas pessoas acabam sofrendo muito ainda por conta do acidente? Deixa aqui nos comentários. E se você aí quer saber de algum outro acidente, tem aqui no meu canal até um vídeo falando sobre o acidente que aconteceu com o Césio 137, na cidade de Goiânia, se eu não me engano agora, é muita informação, mas se eu não me engano na cidade de Goiânia, aqui no Brasil, aconteceu também um acidente muito grave, se eu não me engano, em 1990, por aí. Então se você aí quer conhecer um pouquinho mais sobre esse acidente que aconteceu aqui no Brasil, eu vou deixar o vídeo aqui no card, é só você clicar aqui no card que você já pode ir diretamente para esse vídeo.
Demorou? Bem, mas se você aí tiver mais algum acidente, alguma tragédia ou algum acontecimento que você sabe que mudou para sempre a história do mundo, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre lendo os comentários para poder fazer um outro vídeo. Fechou? Bem, mas se você aí gostou de conhecer um pouco sobre a história, sobre como aconteceu o acidente de nuclear de Chernobyl, já deixa o seu gostei, que é muito importante para mim, né? Esse vídeo aqui me deu muito trabalho pesquisar, né, poder realizar ele, foi bem trabalhoso. Então por favor, se você puder retribuir com um gostei e também compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que vai gostar de conhecer um pouco mais sobre o acidente nuclear de Chernobyl. Se você também ainda não me segue aqui, por favor, seja muito bem-vindo, me siga aqui e também me siga nas minhas redes sociais, que estão tanto aqui embaixo como na descrição do vídeo. Fechou? Mas é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos encontramos num próximo vídeo. Fechou? Valeu, tamo junto e fui!